Olá, amigos. Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária da URI. E o nosso assunto de hoje é sobre a campanha Agosto Lilás, mês de conscientização sobre a violência contra a mulher. Para isso, estão aqui conosco a professora Márcia Bairros de Castro, agora presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM, a professora e também professora do curso de fisioterapia da universidade, a vice-presidente do CONDIM e também coordenadora de políticas públicas para mulheres de Erechim, a nossa amiga Joana Matia. E também conosco aqui a soldado Melissa, pertencente à Patrulha Maria da Penha e também integrante do CONDIM. Então, o nosso assunto de hoje, como já anunciamos, é sobre o Agosto Lilás. Iniciamos com a presidente aqui, a professora Márcia, falando exatamente sobre isso. Por que se escolheu agosto e por que Agosto Lilás, professora? Esse, na verdade, Ademar, é um movimento que se iniciou a partir de uma cena de violência, né? Então, marca, né, um mês de luta, um mês de conscientização, porque a gente tem visto que as mulheres não são apenas agredidas fisicamente, né? E a gente acaba ficando no Agosto Lilás com a violência física, mas a gente gostaria de conscientizar a todas as mulheres que a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, ela também tem que ser combatida e também tem que ser falada nesse período e em todos os períodos, todos os dias. A gente tem que batalhar para isso. É um mês como a gente, como eu te diria, a gente marca uma luta maior, mas a nossa luta é diária. E não só nesse mês, como a professora falou, mas o ano todo, infelizmente, né, temos que ficar permanentemente de sobreaviso. Por que essa realidade toda, se é que existe alguma justificativa plausível para tudo isso? Na verdade, né, Ademar, nós temos agora no Agosto Lilás um dos marcos anuais assim, de combate às violências contra as mulheres. E depois também em novembro, que nós temos os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Mas é uma luta diária, né? A gente vai vendo pesquisas, por exemplo, que mostram que a cada 10 mulheres, somente 2 conhecem a Lei Maria da Penha. Então acaba que algumas condutas, elas são normalizadas socialmente. E aí a gente não reconhece que está vivendo em uma situação de violência e por conta disso acaba não denunciando, não procurando auxílio, não procurando a rede, né? Então, esse mês de agosto ele é muito significativo porque este ano em específico nós temos os 19 anos da sanção, né, da Lei Maria da Penha, né? Então, o Agosto Lilás, ele é lilás também porque é uma forma de chamar atenção para as lutas, para as questões de direitos. Então a escolha da cor tem muito relação a isso, né? Tem muita relação com isso. E também é o intuito de que o poder público, a sociedade civil, as entidades, né, as universidades, as instituições de segurança, judiciário, se unam para que haja conscientização e combate de fato às violências que as mulheres sofrem dia após dia. A soldado Melissa está aqui conosco também para nos fornecer algumas informações a respeito, reais a respeito dessa situação. Vocês devem enfrentar, assim, casos, às vezes nem tão graves, mas com gravidade. E quais os números que daria para a gente comentar e apresentar nesse momento? Então, né, falando a nível estadual, primeiramente, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que nós atuamos em todos os municípios do estado, né? Nós fazemos um acompanhamento das mulheres que têm medida protetiva vigente. Por isso que a gente fala muito da importância, né, de fazer o registro da ocorrência, fazer a denúncia,
Às vezes a mulher, a gente sabe que ela não consegue sair daquela situação, ela tem essa dificuldade, então as pessoas que estão vendo que aquela mulher está vivenciando, né, uma situação de violência, fazer essa denúncia. Com essa denúncia, fazer a solicitação da medida protetiva de urgência, e com essa medida a Patrulha Maria da Penha consegue fazer o acompanhamento dessas mulheres, né? Nós fazemos esse acompanhamento, então, a gente faz visitas, né? Nós temos um número hoje, comparado ao nível estadual, na cidade de Erechim é um número baixo, né? Em função exatamente disso, do CONDIM, das políticas, né? Todo esse trabalho que é feito no município, mas ainda assim é um número, para nós, é considerado alto, né? Nós temos, assim, média 10 mulheres que nós acompanhamos seguidamente, assim, que são situações mais graves, né? Que nós consideramos mais graves. Mas nós temos ainda em acompanhamento uma média de 30 a 40 mulheres, então é um número alto, né? Nós consideramos alto ainda, claro, comparado a nível estadual é baixo. E esse ano, então, nós tivemos, ali saiu a relação de feminicídios, infelizmente um número alto. Se nós formos comparar a 2024 também, né? De janeiro a junho nós tivemos 36 casos de feminicídio no estado, é um número alto, preocupante. Em função disso também, o governo do estado está criando um protocolo específico para casos de violência contra a mulher, que ainda é para sair até setembro, né? E nós temos também a Patrulha Maria da Penha, faz parte ali da Rede Lilás, né? Que é uma iniciativa do governo do estado, para que a gente consiga conscientizar essas mulheres, né? Nós, infelizmente, temos um número muito alto de mulheres que solicitam a medida e logo em seguida fazem a retirada, né? Em função desse ciclo da violência, elas acabam voltando com o agressor. E falando em números de feminicídio, 96% dos feminicídios ocorreram com mulheres que não tinham medida protetiva, né? Então, por isso que a gente frisa muito isso da importância da denúncia, né? E de solicitar essa medida protetiva. O medo impera, né? O medo, o machismo, talvez a dependência, mas não devia ser assim, né, professora? Na realidade, a mulher ainda, dentro da sociedade que a gente vive, que ainda é patriarcal, a mulher, ela acaba dependendo, muitas vezes, do homem. Isso não, a gente também não pode fechar os olhos, que a gente tem 11 milhões de mulheres chefes de família. Porém, as que estão, eu diria, muitas vezes, é um termo forte, mas em tutela, né, dos homens, elas acabam se submetendo pelos filhos, pelo medo, pelas ameaças, né? E muitas vezes, como a Melissa comentou, elas não denunciam e elas acabam na estatística final, que é o feminicídio. Mas antes do feminicídio vem muita violência. A violência nunca, ou quase nunca, ela é o final. Esse homem dá sinais. Então, essa mulher precisa de apoio, ela precisa de amparo, para isso que a gente luta, para isso que a gente tenta conscientizar, porque a gente não quer só baixar a estatística do feminicídio, a gente quer baixar a estatística da violência, aquela que ainda é invisível, né, para a maioria das pessoas. Mas, ainda falando de conscientização, surgiu agora essa semana, na URI, que foi talvez o primeiro local que foi instalado o Banco Vermelho. A professora nos explica mais a respeito desta iniciativa. Quer dizer, as pessoas passam lá na frente da universidade e veem um Banco Vermelho. Claro, tem a identificação, mas nos explica, por favor, essa iniciativa. A campanha do Banco Vermelho é uma campanha que ela está se solidificando, mas ela não é o primeiro banco de Erechim, o primeiro é no fórum, né? É uma maneira da gente chocar as pessoas realmente. Um Banco Vermelho destoa, a não ser que seja um local que tenha bancos vermelhos, mas a gente não vê isso com frequência.
E é um banco que ele quer conscientizar da ausência daquela mulher, aquela mulher que não está mais ali. E, ao mesmo tempo, ele se torna, porque eles são todos sinalizados, ele se torna também parte da rede de apoio. Eu quero denunciar, eu posso acessar o número que está naquele banco, ou todo mundo tem celular hoje em dia, então tem um QR Code que conta toda a história, né, do Banco Vermelho. Várias cidades do Brasil, é uma lei, né, é uma lei federal que instituiu essa política do banco. E a URI, a gente, em conversa a partir do CONDIM, se propôs a manter esse Banco Vermelho, né, na frente da universidade, do lado do pórtico. A gente está com esse banco. Eu convido as pessoas a passarem, a ligarem o celular, né, acessarem o QR Code para ter toda a história, né, do Banco Vermelho, da campanha do Banco Vermelho, do movimento do Banco Vermelho. Mas, falando, é uma maneira da gente realmente dizer que a gente tem o sangue, né, nas mãos das pessoas, e a gente tem a ausência, né, de tantas mulheres que poderiam estar chefiando família, tantas famílias que estão interrompidas, tantos sofrimentos, né, nesse movimento. A Joana podia nos adiantar alguns aspectos, que afinal de contas, não é que a gente não está falando desse assunto porque não existe nada, existe sim. Qual é o trabalho de vocês, afinal, visando justamente conscientizar? Eu sei que as reuniões, na sua grande maioria, acredito que a presença são das mulheres, mas como chegar esse recado aos homens? Essa é sempre uma questão que a gente acaba se perguntando quando nós estamos tanto na rede de proteção quanto na rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar, né? Então, como é que nós chegamos aos homens, que são nossos irmãos, que são nossos companheiros, que são nossos pais, por vezes, né? Então, nós não estamos distante deles. Hoje, no município, quando a gente vai pensar em acolhimento de mulheres vítimas de violências, nós temos um setor dentro da Coordenadoria da Mulher que se chama Centro de Referência em Atendimento à Mulher. É um nome muito próximo do Centro da Saúde, mas o nosso está vinculado à política de assistência social. Nós atendemos mulheres vítimas de violência que buscam por diversas formas o nosso serviço. Seja por demanda espontânea, então soube que tem esse atendimento e busca o serviço. Pode ser através do Poder Judiciário, da Delegacia de Pronto Atendimento, da DPPGV, do Conselho Tutelar, e lá vai encontrar uma pedagoga, uma psicóloga e uma assistente social que só trabalham com violências para prestar todo o atendimento a estas mulheres, né? Então, é uma política pública de nível municipal. Tá? Não tem cofinanciamento do Estado, não tem cofinanciamento da União, mantida pelo governo do município. Quando a gente fala em atendimento a homens que cometeram violências, né, que isso é mais difícil da gente tomar conhecimento que essas redes aconteçam, nós temos no fórum aqui da comarca um grupo que trabalha masculinidades, tá? E aí vai fazer o atendimento destes homens que chegaram até o fórum por conta de uma medida protetiva de urgência num primeiro momento, né? De igual forma, na Secretaria da Saúde, a gente vai ter tanto a questão de saúde mental, como CAPS 2 e CAPS AD, que também podem fazer, a depender do caso concreto, o atendimento desses homens agressores. Ademar, se eu for te falar assim, ó, este ano, em 6 meses, já que eu acredito que os dados dos 36 feminicídios também consideram até junho, né? Nós tivemos uma média no nosso serviço de 25 novos casos por mês. Então, nós temos... Você está falando do município? Do município, tá? E lembrando que não são todas as pessoas, todas as mulheres que registram ocorrência, que têm medida protetiva de urgência deferida, que chegam ao nosso serviço, por N fatores.
Mas assim, cerca de 80% de todos os casos, os violadores, os agressores, eles têm vinculação a drogas lícitas ou ilícitas, se não a ambas. Então, álcool, muita cocaína, crack, maconha, e que acaba exacerbando essas violências e chega num momento em que começa com uma agressão física, uma agressão moral, patrimonial, para chegar à violência física. Então, quando a gente fala em ciclo da violência ou espiral da violência, é isso. Dificilmente nós vamos encontrar um caso que inicia e no mesmo dia se termina com um feminicídio. Então, há uma escalada de violência, há um violentômetro daquelas condutas do nosso agressor, do nosso companheiro, para com esta vítima mulher. Melissa, quando, não sei, vocês são chamados na hora de que tem que fazer uma ocorrência imediata. Qual é a reação? O que vocês encontram, assim, traçando um quadro? Qual é a realidade que vocês encontram? A pessoa está drogada, está alcoolizada? De que forma? Eu cito o caso aquele lá que foi famoso lá do Nordeste, agora nos últimos dias. Ele disse que estava cheio de cocaína, cheio de álcool, e etc, etc, etc. Então, o cara não tem o seu domínio, mas chegou aos vias de fato. Não precisava. É que uma situação, né, que a gente traz bastante, assim, como a Joana trouxe, nós temos um número muito alto de usuários, né, de drogas lícitas e ilícitas, ou seja, o álcool... Às vezes parece uma desculpa deles. Isso. O álcool, né, drogas, inclusive a gente fala de drogas que têm um custo mais alto, então hoje a realidade é diferente. Se nós antigamente falássemos, né, inclusive quando eu entrei na patrulha há 5 anos, os números de atendimento de ocorrência de violência, né, eram muito mais em situações de pessoas que estavam em vulnerabilidade social, nos bairros, como as pessoas falam, né? E hoje é diferente, nós temos muitos casos na região central, não só em Erechim, mas falando no geral, né? Então mudou, nós temos sim casos de agressores que fazem uso de drogas ilícitas ou o álcool, né? E eles acabam usando isso como desculpa, muitas vezes, né? A gente vê isso nos noticiários, nos últimos casos que têm acontecido, né? Mas a gente se depara no atendimento da ocorrência, lembrando que as ocorrências que são de violência, nem todas guarnições têm um policial que é da Patrulha Maria da Penha, né? Isso é uma iniciativa também da Brigada Militar. Agora nós temos capacitações, né, quase mensalmente, para que todos os policiais se tornem patrulheiros, exatamente para que possam lidar melhor nessas situações, né? Nós também temos, falando em números, um número muito grande de mulheres ingressando na Brigada Militar, né? Quando antes, há muito tempo, né, se a gente for para pensar, há 30 anos só que as mulheres podem fazer o concurso da Brigada Militar. E a Brigada tem mais de 180 anos. Então, há 30 anos nós temos mulheres, né? E depois de um tempo também parou com que não pode, né? De ter um limite máximo de mulheres nos concursos. Então, no concurso que eu fiz, por exemplo, já era quase 40% mulheres que foram aprovadas. Então, nós temos mais mulheres e as mulheres, quase uma mulher por guarnição aqui em Erechim. Então, nós temos um número alto também. A gente tenta com que a parte feminina faça esse contato com a mulher para que ela se sinta mais acolhida, né? Então, a gente se depara com uma situação bem difícil quando chega numa ocorrência, muitas vezes com agressão física, com lesões visíveis, né? Um agressor muito alterado. Então, nós pensamos, né? Nós como a gente fala, assim, como autoridade policial, né? Eles já muitas vezes batem de frente, a gente tem que fazer uso da força, né? De alguns métodos. Imagina com aquela mulher vulnerável, né? Todos os dias, quantas situações com aqueles filhos, né? E muitas vezes, infelizmente, a gente ouve da mulher, mas ele é um bom pai,
mas a gente conversa sobre isso, né? Ele não é um bom pai se ele não é um bom marido. Se ele está ensinando isso para os filhos, né? Os filhos às vezes vendo. Exatamente, os filhos vendo, os filhos defendendo as mães. Muitas vezes a gente chega lá e se depara com uma criança acolhendo aquela mãe. Então é difícil, né? E então a gente se depara com todas essas situações no atendimento de ocorrência, né? Daí a gente faz a condução, muitas vezes a mulher, em função de toda aquela violência, ela não entende que ela é uma vítima, muitas vezes ela, né? A gente ouve os relatos de que mas não é sempre, de vez em quando, mas e amanhã, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou manter a casa? Então essa dependência dificulta muito esse acompanhamento, né? Esse acolhimento dessa mulher, né? Dessa vítima, e para fazer os acompanhamentos também, né? Nós fazemos o encaminhamento, fazemos as informações lá na delegacia, então já informamos, né? Quando esse agressor ele é conduzido ao presídio, né, em situações mais graves, que é feito flagrante, nós já informamos o Ministério Público, lá na delegacia também a Polícia Civil faz todas as informações e os encaminhamentos necessários para essas mulheres. Então é dessa forma que é feito o atendimento da ocorrência, né? Mas é uma ocorrência bem difícil, assim, porque a gente tem que lidar com toda aquela situação. Muitas vezes tem 2, 3 crianças, né? E aí como a gente vai fazer, como que vai encaminhar aquela criança para o atendimento, os familiares. Muitas mulheres moram, né, ali com a família do agressor, o que dificulta bastante. O ambiente assim, familiar, a gente só se fica sabendo na hora. Mas eu queria indagar um outro aspecto. As mulheres que não desejam, como não ser tão submissas assim? Não é um desafio, assim como o homem pratica essas coisas, não tem uma forma da mulher reagir de forma diferente, não estou falando de violência, mas, foi a primeira vez, mas não vai ter a segunda. É uma situação... Mesmo que seja uma situação difícil, uma decisão difícil. É uma situação social, né? É um aprender desta forma. Né? As nossas avós, as nossas mães, elas eram submissas e por isso é tão importante a gente participar dessas reuniões e tentar levar a educação para essas mulheres, tentar mostrar para elas que o mundo não é mais o mesmo, né? De que elas eram escravizadas, eu vou usar uma palavra bem claro. Né? Mas a gente esbarra em várias situações, né? Eu acho que a Joana pode falar bastante dessas oficinas, né, que são feitas. Eu acho que hoje a gente está propagando melhor, mas ainda tem que trabalhar muito a questão da mulher sair e entender que ela não precisa passar por aquilo, que ela tem oportunidade de reagir àquela situação. Eu acho que a Joana pode... Eu acho importante sempre a gente frisar que se a gente for olhar para trás, pelo menos 3 gerações que nos antecederam não tinham direitos praticamente nenhum daqueles que nós temos hoje. Se a gente for pensar que o divórcio, ele é uma lei da década de 70. Recente. Super recente, né? Que a Lei Maria da Penha de 2006, completando 19 anos agora, alcançou, está passando um pouquinho da maioridade, né? Então, como é que a gente colhe frutos? A cultura, a gente muda com o tempo. Então, tomar consciência é que vai fazer com que a gente mude a forma cultural e social que a gente tem e que a gente entende por normal sofrer diversas formas de violência. Porque hoje a gente está aqui falando mais de violência física, feminicídios, tentativas de feminicídios, mas a gente precisa saber que nós temos a violência política, por exemplo, que nos impede de estar nos locais de poder. Né? E aí como é que nós vamos pensar políticas públicas para nós mulheres se nós não estamos acessando lugares de poder? Então essa é uma questão assim, muito necessária para que a gente debata, inclusive porque
Neste andar que nós estamos hoje, para que a gente alcance igualdade de gênero, vão mais 130 anos. Então eu não estou falando só de 3 gerações para a nossa frente. Estou falando de muito mais. Então não vai ser por um passe de mágica, né, que nós vamos mudar a concepção, inclusive das mulheres, de se auto-reconhecerem vítimas. Porque isso também não é fácil. É vexatório eu entrar no fórum e pedir pela vara da violência doméstica e familiar. Mas eu sou a vítima. É vexatório eu precisar pedir socorro para os meus vizinhos, com meus filhos no colo, porque eu tenho o meu companheiro com um garfo quente a me torturar dia após dia. Então isso é muito doloroso para uma mulher. Quando ela consegue sair deste ciclo de violência, ela precisa de uma rede toda de apoio, inclusive familiar, e que por diversas vezes esse companheiro impossibilitou que ela mantivesse os laços familiares. Então ela tem uma dependência financeira, sim, mas ela tem por vezes muito mais uma dependência emocional desse companheiro. Ele é o único que sobrou da rede dela. E aí ela precisa sair desse ciclo de violência, ela precisa manter os seus filhos consigo, brigar na vara de família para conseguir daqui a pouco 20% do salário mínimo para a pensão alimentícia dos filhos, trabalhar em horário comercial, conseguir vaga na creche. Então são várias questões que por vezes fazem com que elas pensem, mas ele é um bom pai, porque pelo menos quando eu me atraso meia hora por conta do trânsito, ele pega as crianças na escola. E eu não preciso acionar outra pessoa para fazer isso. Mas não dá o direito dele de fazer barbaridades, claro, né? Claro que não, mas assim, a gente também não pode desconfigurar essas visões das mulheres e as dificuldades que as mulheres enfrentam para dizer que, porque nós temos uma legislação, porque nós temos uma rede de apoio, todas elas, na primeira vez que acionarem a Brigada Militar, vão conseguir sair do ciclo de violência. Isso não é por um passe de mágica. Queríamos que fosse. Evitaríamos muitas violências, evitaríamos a moça lá de Alegrete que faleceu na semana passada com mais de 140 facadas. Né? Evitaríamos a pandemia de feminicídios que acometeram esse ano, esses 6 primeiros meses no nosso estado, né? Mas não é assim. A gente precisa fortalecer uma rede de enfrentamento à violência, apostar nessa mulher, apostar na autonomia dessa mulher, para que quando ela se sinta confortável para sair dessa rede, sabendo que ela está organizada para conseguir, ela saia de vez desse ciclo da violência, porque ela tem o apoio da rede. Perfeito. O nosso tempo esgotou, teríamos ainda muitos assuntos, e, afinal esse tema é inesgotável também, mas eu quero aqui, além de agradecer a presença de vocês, colocar esse nosso espaço à disposição para novos encontros que acredito, minimamente, se nós pudermos contribuir para que esses índices sejam diminuídos, né, no nosso caso, da nossa comunidade principalmente, a gente fica feliz e fica satisfeito. Mas eu fico satisfeito também pelo desafio que vocês têm todos os dias também para enfrentar esse tipo de situação. Obrigado mais uma vez pela presença. Agradeço também a você em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço. Até o próximo programa.